Fala, fiel. Acabou de sair os detalhes do contrato do Memphis Depay. E, cara, é uma bolada. Caso o Corinthians ganhe tudo esse ano, que eu tenho certeza que vai acontecer, o cara pode ganhar até 170 milhões. Você não tá entendendo. O Memphis Depay vai construir um foguete, vai pra lua com isso. Então, olha o que a Gazeta Esportiva apurou aí do contrato do cara. É um contrato fera pro Memphis. Então, vamos acompanhar aí, dar uma olhada no que os caras falaram. Por quê? Aí, ó. Corinthians. Vou sentar aqui do lado do Thiago Salazar, porque assim... Fala tudo, não esconda nada sobre... Vocês não se incomodam de olhar pro celular, né? Eu sei que é feio na televisão, mas não tem como. Não, gente, é muita coisa. Explica pra gente dessas novas informações que surgiram do contrato do Memphis do Corinthians, Salazar. Vamos lá, Marina, é o seguinte, a gente teve acesso aos contratos do Memphis Depay, são 5 contratos relacionados a essa contratação do Corinthians, né? Ele tem um contrato de salário ali, de trabalho, contrato de imagem, contrato de luva, contrato de premiações, bonificações e o contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, que cita a participação da patrocinadora no pagamento de um atleta, que no caso é o Memphis Depay. A gente teve acesso a esses contratos lá no início da semana. Hoje algumas informações foram divulgadas pelo GE, a gente tem mais informações aqui de maneira mais detalhada. Claro que aqui a gente não tem talvez todo o tempo do mundo para detalhar tudo que está escrito. A gente vai tentar resumir. Vou pedir para a Marina, você não quer chamar as telas, Marina? A gente começa mostrando então as telas, que acho que vai ficar mais fácil para o telespectador visualizar enquanto a gente vai falando. Perfeito, então bora lá. Contrato de Memphis com o Timão. Vai você, Salazar, vai nos falando aí, ó. Essa parte de salário é referente ao contrato de trabalho que ele tem com o Corinthians, a soma ali dos 23 meses de contrato, 28 milhões. Gente, é tudo em euro, eu estou convertendo para real, usando a moeda de hoje. O salário dele foi fixado em 6,17 do euro em relação ao real, os demais não. Então, a gente tem que entender que esses valores podem aumentar caso a moeda brasileira se desvalorize em relação ao euro, menos o salário. Fixaram o euro? Fixaram no contrato só de trabalho. Tá. Luva, imagem não. Tá. Então, o que o torcedor tem que entender? Durante os 23 meses, o Corinthians vai ter que pagar aí de contrato de trabalho cerca de 28,3 milhões para o Memphis Depay, de imagem mais 28,3 milhões e de luvas 25,2 milhões. Luvas não é uma coisa mensal, ela não está diluída. São 3 bagatelas, são uma em setembro de 2024, setembro de 2025 e julho de 2026. Pegou a chave, né? Aí tem que dar aquela entrada, né? Dá aquela entrada, né? Tá. Famoso sinal, aí depois né? tem as parcelas, né? Né? Vamos lá. Tá. Esse daí, beleza. Vamos lá. Falou. Tá. Agora sim. Aí, esse aí para o torcedor entender o seguinte: o Memphis Depay tem as bonificações, né? Ele pode alcançar ali, se fizer tantos gols, se jogar tantos jogos. Então, eu estou resumindo para vocês o seguinte: vamos imaginar que o Memphis Depay não alcançou nenhuma meta e o Corinthians não ganhou nenhum título. Tá, nesse tempo todo nesse tempo todo de contrato. Né? O Corinthians vai ter que pagar para ele só luva, salário e imagem, os 81,9 milhões. Então, 81,9 milhões é o mínimo, é o fixo. E isso vai ter que pagar, tá certo? Agora, ele tem bonificações por jogos, por gols e tudo mais. Se ele bater todas aquelas metas, sobe para 137 milhões de reais. E se o Corinthians bater campeão de tudo? Ele chegou ali nas metas de gols, de jogos, o time bateu campeão de tudo, ele entrou para a seleção do campeonato, enfim, todas as bonificações que estão listadas no contrato, aí esse contrato pode chegar a 170 milhões de reais ou até mais do que isso, porque ele também recebe proporcionalmente a títulos que o Corinthians vem a ganhar em 2026. Bateu o campeão brasileiro em 2026, ele jogou 10 jogos antes de ir embora. Tem que pagar proporcionalmente. Então, pode superar os 170 milhões de reais o contrato do Corinthians com o Memphis Depay. Então, percebam, existem muitas variáveis nesse contrato. Tem um valor mínimo ali em cima.
tem o mínimo sem os títulos, só com as bonificações, e tem ali, se o Corinthians bater campeão de tudo, ele bater as metas de gols, de jogos, e aí esse contrato supera os 170 milhões de reais. A patrocinadora do Corinthians vai bancar 57 milhões de reais. Vou dar uma resumida aqui para vocês. Desses 57 milhões de reais, 36 milhões eles pagam mensalmente. Então, é 1,5 milhão por mês. Então, da patrocinadora tem 1,5 milhão que pinga todo mês, que vai para o salário dele. A outra parte ali, ela está relacionada a luvas. Dá 21 milhões. São em até 4 parcelas. A luvas dele com o Corinthians é de 25 milhões. A da Esporte da Sorte é 21. Então, meio que o Corinthians assumiu 4 milhões ali de luvas. E todo o restante fica para o clube pagar. Aí ele bateu meta disso, bateu meta daquilo, tudo sobra para o Corinthians. Tá? Então é isso que o torcedor precisa entender. E aí quais são essas metas, né? Aí vem uma opinião minha. Eu julgo as metas muito fáceis. Esse contrato vai ficar caro porque, na minha opinião, o Memphis Depay vai bater essas metas. Então temos algumas aqui. Se o Corinthians for campeão de qualquer título, tem que pagar 4,7 milhões de reais para ele, quase 5 milhões de reais, só para ele. É a premiação do Paulistão, Zé. Sim. A premiação do Paulistão é de 5 milhões para o campeão. Ela vai quase inteira para o Memphis Depay se o Corinthians bater campeão paulista. Se ganhar 3, 4 títulos, tem que pagar isso 3, 4 vezes para ele. Quantas vezes for campeão, tem que pagar quase 5 milhões para ele. Então, bateu 3 títulos esse ano, quase 15 milhões na mão do Memphis Depay. E aí tem todos os detalhes ali. Eu acho mais fácil até o pessoal acompanhar no site do Gazeta Esportiva, porque se bater, vamos lá, tem um exemplo aqui, 50%, se ele for relacionado para 50% dos jogos do Corinthians. Não precisa nem jogar. Nem jogar. Relacionado para 50% dos jogos até julho. Setembro, quando ele chegou de 24, até julho de 25. Tem que pagar 3 milhões e 100 para ele. 3 milhões, só deles relacionado. E aí é o clube que banca. E aí, se ele for relacionado a 60%, mais 1 milhão e pouco. 70%, mais 1 milhão e pouco. Então, se ele bateu os 70% relacionado em 70% dos jogos do Corinthians, já dá 6,3 milhões de reais. Se ele participar de até 30 gols, mais 6,3 milhões. Isso até julho, até a temporada europeia. Então, chega em julho, zera. Aí de agosto até julho do ano que vem, mesma coisa. Então, se ele bater as metas agora e de julho lá para frente bater as metas de novo, ele pode duplicar esses ganhos. E aí é vezes 4, porque é de gols e de jogos. Então, esses 6,3 milhões é vezes 4. Assim, é muito dinheiro. Por isso que a gente está aqui mostrando ali o mínimo de quase 82 milhões, mas é um máximo que pode superar os 170 milhões de reais. E ele é variável. Vou dar outro exemplo. Nesse mês de janeiro não tem premiação, não tem luva, tem salário e imagem. Você abate o que a Esporte da Sorte vai pagar, vai dar uns 2 milhões esse mês. Mas vai ter mês que pode dar 5, 8, 10 milhões. Esse é o problema, Marina. Salazar, eu sei, tem tanta coisa ainda pra gente falar desse assunto, gente. Tanta coisa pra falar no programa ainda. Mas agora, um assunto que eu não posso deixar de lado também não, tá? E aí eu quero chamar a sua atenção aí de casa, você, homem, que já passou dos 40 anos. Depois dessa idade, a gente sabe, né? O organismo passa por algumas mudanças, a testosterona diminui e aí, consequentemente, energia e libido vão lá para baixo, você nem sabe mais onde elas estão. E aí, no momento da decisão, meu amigo, seu time perde por WO. Chato, né? Ano novo merece vida sexual revigorada. E como fazer isso? Preste atenção nessa dica valiosa. O Voltsman te ajuda a produzir testosterona de forma natural, com apenas uma cápsula a cada 3 dias. Facílimo! Voltsman é completo com vitaminas, minerais, aminoácidos, ou seja, tudo o que o seu organismo precisa para funcionar ali direitinho na hora H e você sentir aquela virilidade que está fazendo falta, que eu sei. Você vai perceber, depois que começar a tomar o Voltsman, 3 diferenças principais. Primeira, recuperar o desejo sexual, porque não adianta nada um corpo ali funcionando direitinho sem ter desejo sexual. Segundo, vai melhorar a ereção, porque o Voltsman tem vasodilatador. E terceira, redução da ansiedade, evitando, claro, a ejaculação precoce. Chega, não bobeia! Pra que continuar sofrendo com isso? Então, em 2025, gente, pra que isso? Página virou.
Ligue agora para 0800 608 8700, esse número que está aparecendo aqui na tela. Presta atenção. Durante o programa, a gente tem muito programa ainda, muito assunto para falar. Os 200 primeiros que ligarem e comprarem vão ganhar um óleo retardante para melhorar ali aqueles momentos que você está precisando e 50% de desconto. Vocês ouviram direito? É isso mesmo, 50% de desconto. E tudo isso o Volkswagen está fazendo para quê? Para o seu 2025 ser muito mais prazeroso. 0800 608 8700. De novo, hein? 0800 608 8700. Agora sim, tem mais coisa ainda para falar. Tem. Uma coisa que eu até não comentei aqui que é importante a gente destacar, Zé, Marina, esses valores que nós mostramos ali, eles são líquidos, livres de impostos. Esses valores são os que vão para o bolso do Memphis Depay, tá? Para o Corinthians, essa conta é mais cara. Vou dar um exemplo, o contrato dele de imagem de 28 milhões de reais... Para o Corinthians vai custar mais de 35 milhões de reais, porque o Corinthians paga os impostos de tudo que está relacionado no contrato. Então, quando a gente fala ali 80, 137, naqueles mínimos máximos ali, é do que o Memphis vai receber. Para o Corinthians, essa conta é muito mais, a gente não sabe nem quanto é. Quanto que é aí, juntando os impostos de salário, de imagem, um imposto é diferente, mas assim, não vai ser de 137, não vai ser 81, vai ser muito mais do que isso, porque o Corinthians tem que pagar os impostos. E aí tem a questão da multa rescisória, aí para mim, Zé, estou até curioso pela sua opinião, vamos mostrar aí na tela para o torcedor, esse ponto para mim pega. Multa rescisória do Memphis Depay para clubes do Brasil, 150 milhões de reais, mas 20% vai para ele. Eu nunca vi isso, o jogador ficar com parte da multa do clube. Enfim, isso para mim é novidade. Para o exterior, aí me choca ainda mais com esses tempos de SAF, tem um Textor que tem clube lá, pode comprar, mandar para o Lyon, depois devolve para o Botafogo. Para o exterior, 10 milhões de euros, só que 50% vai para o Memphis, ou seja, a multa é de 5 milhões de euros. Sim. E o Memphis, se quiser ir embora, ele pode tomar essa decisão. Ele vai ali no Corinthians e fala, eu quero ir embora hoje, agora. Ele vai lá pagar 5 milhões de euros para o Corinthians e tchau. Ele pode negociar diretamente com o clube que ele vai jogar. Então, assim, 5 milhões de euros para o Memphis Depay, cara, é nada. Se ele começar a estourar, jogar bem, vier um clube europeu aqui, fala, vou levar. Ele fala, ó, Corinthians, no meio do campeonato, ele fala, Corinthians, vou embora. Então, ó, 5 milhões de euros, um abraço, fui. Você percebeu o rosto do José Paz? Eu estou curioso para ver a opinião do José Paz, porque esse ponto da multa rescisória, ainda mais que a gente bateu tanto no Corinthians por causa da multa do Carlos Miguel, 4 milhões, só isso, preço de banana, o cara está se destacando, e o Corinthians pode perder o Memphis Depay por 5 milhões de euros. Não, essa multa rescisória é bem baixa. Essa multa para o exterior é nada. Para os times lá que tem grana, isso daí, 5 milhões de euros para eles é 5 reais aqui pra gente. Então é muito baixo. Mas outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu queria ser o Memphis. Eu queria ser esse homem. Zé, se você... Ele foi falando, o Salazar falou tanto número, tanto dinheiro aqui. Cara, que loucura. Zé, se você for o Memphis, olha só, você teria direito pagos pelo Corinthians. Vamos lá. Uma casa em condomínio fechado, boa. Um apartamento para o seu assessor, segurança particular armada, segurança lá do Messi, aquele lá eu ia contratar. 2 carros blindados com um motorista particular para cada veículo, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa. É, para ver a família. Um cozinheiro particular. Ótimo, vamos e um contratar. camarote na Neoquímica Arena, além de toda aquela grana que a gente falou ali. Não, isso aí... Acho que assim, os valores, a gente vê, os valores no futebol estão completamente fora da realidade, mais do que nunca, assim, a gente nunca viu. Quem ganhou essa grana que você a gente aqui no Brasil nunca viu isso, assim, algo parecido. Agora, se combinou, tem que pagar o homem. E paga! Porque ele livrou o Corinthians da Série B. Então paga tudo que vocês combinaram com o homem aí, Corinthians, porque vale a pena cada centavo que vocês pagaram para o Memphis até agora. A grande questão é a situação financeira. Era para estar jogando a Série B. A situação financeira do clube que é o problema. Não, tudo bem, eu concordo com você. Será que agora, o clube deveria fazer uma contratação dessa agora, nesse momento de vida do Corinthians? Essa é a aí você vai entrar na questão esportiva. Porque assim, se cai para a Série B, o dirigente vai falar assim, poxa, mas aí vai ter uma queda no orçamento, vai ser todo um outro problema. Tem o problema esportivo também. Você contratando um jogador desse nível, você ajuda, ele vai ajudar o time a ficar na Série A, você não vai perder dinheiro, não vai perder cota de TV.
vai botando um monte de coisa no bolo. Aí tem a patrocinadora que ajuda. Então, tudo isso vai contratar uma grande marca, um grande jogador, estava na Eurocopa. Isso traz mídia, traz imagem para o Corinthians. Mas, tem que ser analisado. O Salazar, me corrija se eu estiver errada. Na época, quando ele foi trazido para cá, claro que os valores não foram confirmados, mas pelo menos eu tinha a impressão que a patrocinadora em tese pagaria por mais do que esses 50 eu também, e poucos milhões. Porque a informação das pessoas que participaram da negociação na época, todos os jornalistas publicavam informações semelhantes, uma diferença ou outra, e as fontes, claro, de dentro do clube, de quem estava ali negociando, as informações que chegavam para a gente eram bem diferentes dessas que a gente acabou pegando no contrato agora. Entendi. Essa é a questão. Eu acho que assim, essa situação do Memphis é uma situação muito característica. A gente agora a gente está vendo mais, mas um cara desse tamanho, dessa magnitude, que estava jogando uma Eurocopa, sabe? O cara é camisa 10 da Holanda. A questão para mim é que o Corinthians não poderia jamais, na situação que está, não faz sentido. Você fala, poxa, eu quero centralizar minhas dívidas, como o Corinthians pediu a centralização das dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar meus credores, recuperação judicial, blá, blá, blá. Você está falando tudo isso para o mercado, para a justiça, e aí você vira as costas ali, vai lá e assina um contrato desse. Que imagem que você passa? O juiz que está lá para julgar isso fala, mas peraí, vocês estão falando até que com os próprios atletas dentro do elenco também. Exato. Como é que fica agora para os atletas? A gente brinca, mas para os atletas que estão ali dentro, é muito dinheiro para um cara. E o Corinthians não pagou o salário dos jogadores este mês. E o Memphis estava com o dele tranquilo? Ainda. E o Memphis estava com o dele tranquilo? O salário dele? Não, o que chegou para mim é que o elenco, e o Memphis faz parte do elenco, que o elenco está... Então tudo bem. Que ninguém recebeu. Então, o Memphis também não. Eu acredito que a parte da Esportes da Sorte dele, ele deve ter recebido. De repente ele não recebeu a parte que o Corinthians tem que pagar. Porque tinha uma época no Flamengo lá que o Romário ganhava e os outros não. Entendeu? Aí racha o Mas uma parte, com certeza, ele recebeu e os outros não. Porque a parte que a patrocinadora banca, em tese, pingou. Sim. Então, assim, o grande problema aí é multa rescisória, assumir um risco gigantesco. E o principal, e se der problema com a patrocinadora? O diretor jurídico da época falou, faz um seguro. Não fizeram. A Ernest Young diz, pega uma garantia. Não pegaram. Então, assim, você assumiu um risco gigante. Você tem um risco da patrocinadora ter um problema lá e você vai ter que fazer, vai ter que assumir tudo. Se der 2 meses de salário atrasado, como é que faz para pagar o cara? Porque ele já pode acionar a justiça. Então, assim, e se ele bater essas metas todas, eu quero ver como é que vai pagar isso. As metas são baixas. Muito fácil. Me diz aí, fiel, o que vocês acharam desse contrato do Memphis Depay? E o que vocês acharam dessa multa rescisória aí? Comenta aqui embaixo aí o que vocês acharam. E aí, já acompanha o canal para dar aquela força. E ativa o sininho para receber as notícias quentinhas aí do Timão todos os dias. Tamo junto, galera.